Sejam muito bem-vindos ao Olhar Anatômico, uma abordagem prática da anatomia humana. Daremos início à aula de sistema respiratório. Temos aqui então o crânio, podemos observar a abertura periforme e por ela a cavidade nasal. Abrindo então a estrutura óssea, posso observar essa parede que delimita a cavidade nasal direita da cavidade nasal esquerda. Temos então uma lâmina chamada lâmina perpendicular do osso etimoide e a estrutura óssea do vômer. Rebatendo essa lâmina, então podemos observar a parede lateral da cavidade nasal, com as conchas nasais superior, média e inferior. Entre as conchas, os meatos nasais superior, médio e inferior. Fechando aqui então, mais uma vez, observando essa parede, parte desse septo nasal, onde nós temos a estrutura óssea da lâmina perpendicular do osso etimoide, mais a estrutura do vômer, associado então à cartilagem septal, formando o septo nasal como um todo. Mais uma vez, a parede lateral da cavidade nasal, concha nasal superior, média e inferior, e os seus meatos, que são os espaços entre essas conchas, meato superior, médio e inferior. Entre o meato nasal médio e inferior, podemos observar a comunicação dessa parede lateral com o espaço referente à maxila. Vamos então observar a próxima peça, onde a parede lateral da cavidade nasal está revestida de mucosa. Temos aqui uma hemiface direita. Posso observar toda a estrutura do nariz. Agora, em um corte sagital, observando a parede lateral da cavidade nasal. Revestido agora essa estrutura óssea de mucosa, onde nós temos a concha nasal superior, média e inferior, e os meatos nasais, que são os espaços entre as conchas. Meato nasal superior, médio e inferior. Anteriormente, nós teremos o vestíbulo nasal, porta de entrada para a cavidade nasal. Teremos então aqui a formação dessa parede lateral e as porções faríngeas, onde nós temos os limites superior e inferior de cada porção. Temos aqui então a nasofaringe. Lembraremos então que existe uma parede delimitando uma cavidade nasal da outra. Posteriormente teremos as coanas, que vão marcar o limite superior da nasofaringe, e o limite inferior da nasofaringe. Temos então a úvula, representando toda a estrutura do palato mole. A faringe, por sua vez, dá continuidade, onde haverá uma comunicação faríngea com a cavidade oral e com a laringe, estrutura aerífera fonadora, que faz parte, então, do sistema respiratório. Temos, então, aqui a cartilagem epiglote, o ádito da laringe, essa abertura superior proximal da laringe, as pregas vocais vestibulares e pregas vocais verdadeiras, então a estrutura cartilagínea a qual essa laringe é formada. Vamos então observar a estrutura da laringe e dos pulmões. Vamos então à laringe, órgão erífero
fonador. Laringe, então, constituída pelas cartilagens tireoide, pela cartilagem cricoide e pela cartilagem epiglote. Essas são as cartilagens que formam a laringe. As cartilagens pares não podemos observar nesta estrutura, contudo são as cartilagens aritenoides e corniculadas. Fazendo a abertura então da laringe, eu posso observar as pregas vestibulares e pregas vocais verdadeiras. As vestibulares são mais superiores. Enquanto as pregas vocais verdadeiras são mais inferiores. Terminando então cartilagem cricoide, temos a projeção de toda a traqueia. Temos aqui então a traqueia e a sua íntima relação com os vasos da base do coração. Toda a estrutura pulmonar, essa estrutura pulmonar, ela se localiza dentro da cavidade torácica. Podemos observar aqui então parênquima pulmonar, todo o tecido pulmonar, e desse outro lado, o coração, que fica localizado no espaço mediastino médio, e as suas relações com os brônquios lobares e segmentares, e toda a sua vascularização. Retirando então o coração, posso observar a traqueia, o seu ponto de bifurcação, que é a cartilagem carina, na formação de brônquio-fonte direito de esquerdo, onde o brônquio-fonte direito ele é mais verticalizado e o brônquio-fonte esquerdo em posição oblíqua. Daí então a formação dos brônquios lobares e a distribuição desse outro lado aqui dos segmentares, que se distribuem por todos os lobos pulmonares. Vamos então à peça cadavérica. Temos aqui uma hemiface, é uma hemiface do lado direito. Podemos observar a estrutura do nariz, formada pelos ossos nasais e cartilagem. Podemos então aqui observar a parte interna dessa estrutura. Então aqui a cavidade nasal, onde nós temos um septo nasal. Esse septo nasal constituído pela lâmina perpendicular do osso etimoide, pela estrutura do vômer e pela cartilagem septal. Esse septo nasal, ele delimita as cavidades nasais direita e esquerda. Rebatendo, vamos então observar as conchas nasais superior, média e inferior. E entre elas os espaços que chamamos de meatos. Meato nasal inferior, médio e superior. Então essa parede lateral interna da cavidade nasal direita. Aqui então o vestíbulo nasal, onde nós vamos encontrar as vibriças que filtram o ar, e todo esse tecido que reveste a parte óssea é altamente vascularizado e irá umidificar e aquecer o ar que penetra aqui na cavidade nasal antes de descer para áreas respiratórias mais inferiores. Esse terço superior, esse terço proximal da cavidade nasal, nós vamos perceber ramos, raízes nervosas do nervo olfatório. O ar, então, ele entra pelo vestíbulo nasal, é filtrado pelas vibriças,
Pelas conchas, esse ar em turbilhonamento passa por toda a mucosa, onde ele é umidificado e aquecido. Temos aqui a porção faríngea, a nasofaríngea, tendo seu limite superior na coana, também conhecido como nariz posterior, onde podemos observar nessa primeira porção faríngea, nasofaríngea, o osteofaríngeo da tuba auditiva e o tórax tubário. E o limite inferior da nasofaringe, a úvula, a sua porção mais distal. Temos aqui então palato duro, constituído por estrutura óssea, e a úvula, o palato mole. Daí então a faringe, dando continuidade até alcançar a área laríngea, o aparelho aerífero fonador, cavidade oral. Nesta próxima peça, vamos observar os pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo, respectivamente, a estrutura cardíaca, onde podemos observar o saco pericárdico. Vamos rebatê-lo aqui. Foi seccionado. E observar, então, toda a estrutura cardíaca. Sabemos que o ápice do coração está voltado para o lado esquerdo, onde quase que sua totalidade é representada pelo ventrículo esquerdo, formando a impressão cardíaca no pulmão esquerdo. Átrio e ventrículo direito, formando então uma impressão cardíaca no pulmão direito. O pulmão direito, por sua vez, se apresenta em 3 lobos, um lobo superior e um lobo médio, delimitados pela fissura horizontal, e um lobo inferior, delimitado pela fissura oblíqua. Temos um ápice, uma base, onde sua base é representada pela face diafragmática. O pulmão esquerdo, por sua vez, se apresenta em 2 lobos, um lobo superior e um lobo inferior, delimitados pela fissura oblíqua. E como prolongamento do lobo superior, nós temos uma porção mais distal, mais inferior, que é esta área aqui, que é a língula, o terceiro lobo que não se desenvolveu, um lobo rudimentar, podemos dizer assim. Nesta estrutura ainda, podemos observar a laringe, órgão aerífero fonador, e sua continuação nós temos a traqueia, anéis cartilaginosos em forma de C, fechados posteriormente por musculatura traqueal. Vamos observar então o seu ponto de bifurcação, de divisão, que é a cartilagem carina, e a formação então dos brônquios fontes direito e esquerdo, onde o brônquio fonte direito ele é mais verticalizado e o brônquio fonte esquerdo em posição mais oblíqua. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.